Vamos pensar na cena. Um teste de lealdade com um canhão. Um espadachim lendário contra um cara que, simplesmente, não pode ser cortado. E no meio disso tudo, uma fuga desesperada. Hoje, a gente vai analisar esse confronto que parecia impossível entre o Zoro e o indestrutível Buggy, o palhaço. E é com essa frase, com essa ordem terrível, que a história começa de verdade. Buggy, o palhaço, simplesmente joga a Nami numa sinuca de bico. Ou ela garante a própria segurança, ou salva a vida do Luffy. A tensão, sabe? Dá pra sentir no ar desde o primeiro instante. E essa escolha nos leva direto para o primeiro ato da nossa análise. Um impasse que é literalmente explosivo, onde não tem saída fácil e o relógio não para de correr. Ok, vamos entender bem o cenário. A situação é crítica. O Luffy tá completamente impotente, preso numa jaula. O vilão, Buggy, tá ali, com o controle total da situação e uma arma bem perigosa, um canhão Buggy, apontado direto pra ele. E quem tá no meio de tudo isso? A Nami, com o pavio na mão. A ordem foi bem clara: acende o pavio ou as coisas vão ficar feias pra ela. E é aqui que a gente vê o conflito interno da Nami. Apesar de todo aquele papo de ladra que odeia piratas, no fundo ela tem um código moral. Ela simplesmente não consegue matar alguém. Esse é o momento que define a personagem, sabe? Mostra que ela não é como eles. Só que essa hesitação dela acaba tendo uma consequência que ninguém esperava. O pavio queima até o fim e, BUM! O canhão dispara. Mas em vez de acertar o Luffy, a explosão simplesmente rasga a tenda e cria um caos generalizado. É até irônico, às vezes a indecisão é o que cria a oportunidade perfeita. E é bem no meio desse caos que o jogo vira completamente. A explosão não foi só uma distração, não. Foi basicamente um convite para uma entrada triunfal. Do meio da fumaça e dos destroços surge ele, Roronoa Zoro. Com um único movimento de espada, ele rasga o que sobrou da tenda. A chegada dele muda toda a dinâmica do confronto na hora. E essa frase resume o Zoro perfeitamente. Enquanto os homens do Buggy entram em pânico, ele ignora a bagunça toda e vai direto pro líder. Sem hesitar, sem rodeio, o foco dele é um só: o capitão inimigo. E o que acontece logo em seguida parece ser o fim de luta mais rápido da história. O Zoro, com aquela habilidade absurda dele, dá um golpe que fatia o Buggy em vários pedaços. Para qualquer um que estivesse assistindo, a luta tinha acabado ali. Fim de papo. Mas é bem aqui que a história fica estranha. É aqui que a gente descobre a verdadeira natureza desse inimigo. O que parecia ser uma vitória fácil se transforma num quebra-cabeça mortal. Então fica a pergunta: foi o fim da luta? Os capangas do Buggy estão gritando que o capitão morreu. O Zoro parece ter resolvido o problema, mas será que foi simples assim? A resposta é um gigantesco não. O segredo tá todo aqui. O Buggy comeu a Barabara no Mi, uma Akuma no Mi. E o poder dela é inacreditável. Ele não só sobrevive a ser cortado, ele é completamente imune a qualquer ataque de corte. Ele pode separar o próprio corpo como se fosse um boneco e controlar cada pedacinho. E o próprio Buggy, rindo com o corpo todo separado, confirma o pesadelo. Toda aquela arrogância dele vem de um lugar de poder total contra um oponente como o Zoro. A cara de choque dos nossos heróis diz tudo. E aqui tá o X da questão. De um lado, um mestre espadachim cuja principal arma é o corte. E do outro, um homem que não pode ser cortado. É a pior desvantagem estratégica possível. Cada ataque do Zoro é inútil, enquanto o Buggy pode atacar de qualquer ângulo com suas partes voadoras. E essa desvantagem vira realidade muito rápido. As mãos do Buggy segurando facas simplesmente voam e pegam o Zoro de surpresa, causando um ferimento sério. De repente, o caçador virou a caça. Com o poder do Buggy revelado e o Zoro ferido, a estratégia tem que mudar. E muda drasticamente. Não se trata mais de vencer. Agora, a luta é para sobreviver. E é aqui que a gente vê a inteligência do Zoro em combate. Mesmo ferido, ele percebe que insistir nessa luta é suicídio. Ele engole o orgulho e o objetivo passa a ser um só: tirar o Luffy dali e fugir. A fuga é uma sequência caótica, mas tem método. Primeiro, o Zoro, mesmo machucado, abre caminho entre os capangas para criar uma brecha. Depois, ele e a Nami juntam forças para carregar a jaula pesadíssima do Luffy. E por fim, é só correr. Uma corrida desesperada para fora daquela tenda em chamas, usando a confusão toda como disfarce. Mas escapar não significa que acabou.
A voz furiosa do Bug ecoa atrás deles, prometendo que esse confronto tá longe de terminar. Ele foi humilhado e agora ele quer vingança. Isso planta a semente para um reencontro no futuro. E assim, a poeira baixa, pelo menos por enquanto. Mas o que fica não é só a lembrança de uma luta bizarra. É algo muito mais importante para o futuro da tripulação. Olhando em retrospecto, o mais importante foi como essa experiência uniu o grupo. O Zoro arriscou tudo por um capitão que ele mal conhecia. A Nami, aquela ladra que se dizia egoísta, escolheu um amigo em vez da própria liberdade. E o Luffy, mesmo preso, indefeso, nunca duvidou dos seus companheiros. Juntos, eles provaram que funcionam como uma equipe na pior situação possível. E tudo isso nos deixa com a pergunta que não quer calar. A habilidade do Bug é o contra-ataque perfeito para um espadachim? Eles escaparam dessa vez, mas o problema principal continua. E aí, o que acontece quando eles se encontrarem de novo? Afinal, como se derrota um homem que não pode ser cortado?